O Corinthians larga na frente na terceira fase da Copa do Brasil. Na estreia de Dorival Júnior, vence o Grêmio Novo Horizontino pelo placar de 1-0 fora de casa. Gol dele, Héctor Hernández, que já tem 2 gols e uma assistência na temporada 2025. O Dorival Júnior, que encheu o time ali de volantes, meio-campistas, povoou o meio de campo. O Corinthians se protegeu bem. E que milagre! O Coringão não sofreu nenhum gol nesta noite de quarta-feira. Tá começando o Canelada da Jovem Pan comigo, Pedro Marques, com o Vampeta, com o Bruno Prado e com o Raí Monteiro. Você participa através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes e também aqui pelo chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vampeta, você que transmitiu esse jogo aqui com o José Manuel de Barros, com o Daniel Lian, com todo o nosso timaço, deu Corinthians. As primeiras impressões dessa estreia do Dorival Júnior, Vamp. Boa noite. Boa noite, Pedro. Raí, boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Pedro, você falou para o Corinthians que não levou gol. Você queria que levasse mais? Já veio com 4 lá do Rio de Janeiro na lomba. O Dorival estava lá, o Dorival vai ter que corrigir muito essa defesa do Corinthians, né? Hoje não sofreu gol. Teve ali o Novo Horizontino usando mais a bola parada, tudo. O Dorival que povoou o meio campo, hoje saiu com 4 jogadores de meio campo, praticamente 4, não pode falar, 4 volantes, né? Começa, depois ele troca. O que não falta é volante no Corinthians, né? Ele começou com 4 e no segundo tempo ele substituiu os 4. Aí ele começa com o Maicon, com o Bidon, Alex Santana e quem foi o outro, meu Deus? Charles, que saiu machucado. Aí sai os 4, aí entra o Ranieri, Ryan, o Martini e Carrillo, né? Então não falta. Aí e ele aprendeu, ele povoou, porque ele aprendeu o Brasil e a Argentina lá em Buenos Aires, que ele foi de peito aberto e por isso caiu, né? Tomou aquele vareio. Mas assim, estreia com o pé direito. A Copa do Brasil, né, nessas primeiras rodadas, eu acho que até agora, eu acho que quem fez um jogo com tranquilidade foi o Botafogo. O único. O resto, todo mundo ali, ó. O Grêmio, se eu não me engano, se não terminou, acabou de tomar o terceiro, né? Perdeu 3-2. 3-2, né? O Bahia estava ganhando o Paysandu de 1-0. Tudo muito apertado, né? Ninguém com folga. E o Novo Horizontino a gente conhece de outros carnavais por 2 anos seguidos. Quase bate na primeira divisão, que nem o Mirassol, que está na primeira divisão. 2 anos seguidos, por causa de 1 ponto não subiu. E Novo Horizonte, quando joga lá, a gente viu no Campeonato Paulista, o Corinthians foi lá, ganhou o jogo, mas teve pênalti, tomou um sufoco. Hoje até que não tomou tanto sufoco, no final, ali no segundo tempo, o Novo Horizontino criou algumas oportunidades, poderia até ter feito um 1-1, mas uma vantagem boa para daqui a 2 semanas, no jogo de volta, o Corinthians joga em Itaquera, né, mais tranquilo, o Dorival acabou de chegar, não deu tempo ainda de organizar, conhecer a fundo bem os jogadores, mas é uma vitória que dá uma vantagem para o jogo de volta em casa daqui a 2 semanas, se eu não me engano. Né? Será que nenhum desses meio-campistas aí que você citou, 8 volantes, né? 8 jogadores que podem jogar no meio de campo, nenhum desses daí dá para jogar na zaga? Nenhum desses tem competência para jogar na zaga do Corinthians? O Corinthians está precisando de zagueiro, né? O Ranieri já chegou a jogar de zagueiro, mas aí você tem que ver que para essa posição tem zagueiro também, mas ainda está morrendo muito. O Corinthians ele é líder do Campeonato Paulista no geral e é campeão paulista, mas o que o Corinthians tomou de gol no próprio Campeonato Paulista com times inferiores e na própria pré-Libertadores, na pré-Libertadores, se eu não me engano, foi 6, né? Foi 6. Tomou 3 do time da Venezuela e 3 do Barcelona. 6 gols. Então o Dorival vai ter dor de cabeça para consertar ali a dupla de zaga do Corinthians. E levou 4 do Flamengo, o Pilhado ficou preso no trem lá na Europa, lá na Espanha, não conseguiu zoar você daquele jeito que ele gostaria, né, de ter feito, zoar, né? E fez questão de pontuar isso hoje, mas... Zoar, eu dei 2 gols pra ele não topou pegar a aposta. Zoar. Não quis apostar no jogo, mas quis chegar grandão aí. Pena que o... Mas sabe, né? Aquele piquinês, eu sabe latir, gritar. Ele falou que ia chegar no programa latindo pra você, mostrando o pitbull rubro-negro. E o Dorival botou assim, alguns titulares, né? O Carrillo é titular, o Ranieri é titular, o Wildo Alberto é titular. Entraram tudo depois, né? Não mata ninguém pra jogar sábado, né? Hoje é terça, o jogo contra o Inter é sábado.
reforçou o setor de meio de campo. Corinthians não sofre gols e ainda preserva atletas, faz a gestão de energia já de olho no Campeonato Brasileiro. Bruno Prado, muito boa noite para você, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. Deu Corinthians na estreia do Dorival Júnior, 1-0, o gol dele, Héctor Hernandes. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro, Vampeta, Raí. É importante vencer, o 1-0 não é um jogo fácil em Novo Horizonte, é um adversário que Vamp lembrou aqui, poderia estar na Série A, né? 2 vezes bateu na trave, dá trabalho no Campeonato Paulista, venceu o Palmeiras esse ano, eliminou o São Paulo ano passado, então não é um jogo fácil, né? Uma vitória importante, longe de ser brilhante, mas nem esperava por isso. O Dorival tinha alguns desfalques, deixou alguns titulares também no banco, então armou um time com 4 jogadores no meio, não sofreu tanto, conseguiu fazer o gol, né? Não foi também um jogo que o Corinthians criou tantas oportunidades, foi um jogo de 0-0, 1-0, não seria mais que isso, mas sofreu pouco também o time do Corinthians, não foi uma grande pressão do Novo Horizontino, uma vitória fora de casa que deixa uma boa situação para se classificar na Copa do Brasil, e o Dorival aos pouquinhos vai fazendo o seu trabalho, vai conhecendo de perto os jogadores, testando alternativas, entendendo como pode contar com cada atleta, mas é importante vencer para trabalhar tranquilo, que poucos resultados às vezes já causam um clima mais pesado ou mais leve, né, dependendo do resultado. Então é importante chegar vencendo, ele pouco trabalhou com o time e vai ter que conhecer os jogadores, buscar uma formação que o agrade com bola rolando, né? Os testes que ele vai fazer, ele vai conseguir fazer nos jogos mesmo. Então hoje ele já observou alguns jogadores, não que ele não conhecesse os jogadores, mas uma coisa é você conhecer assistindo, acompanhando, outra coisa é estar no dia a dia, entendendo como cada um se comporta, como cada um pode ser utilizado. Às vezes no trabalho do dia a dia ele percebe alguma coisa que ele não percebia vendo de fora, de uma característica de algum atleta que ele só vai perceber quando está trabalhando de perto. Então, como o Vamp fala bastante aqui, né? É importante, você precisa acertar o time, é melhor acertar ganhando que você trabalha tranquilo, né? Não fica nenhuma pressão, então era bom vencer na estreia e o Dorival aos pouquinhos vai conhecendo o Corinthians, vai tentando arrumar o que tem de problema, e a parte defensiva foi um problema ao longo de toda a temporada, e tentar manter um ataque forte que o Corinthians tem, né? O Corinthians, ele tem essa característica de fazer gols, muitos gols e tomar muitos gols, né? O Dorival vai ter que achar um equilíbrio nesse time que o Ramon Dias não conseguiu achar. Teve bons momentos, mas sempre foi um time muito vazado. Aí, Monteiro, muito boa noite para você. Bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. Sua avaliação dessa vitória do Corinthians por 1-0 contra o Novo Horizontino, jogo fora de casa. O Novo Horizontino que quase subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro naquela disputa intensa e até os minutos finais da Série B. É um time que já incomoda bastante no Campeonato Paulista, né? Os grandes aqui de São Paulo. Então, quando foi anunciado e quando a gente já soube ali da definição do sorteio Novo Horizontino e Corinthians, é claro que, e dentro desse cenário que o Vampeta passou, só o Botafogo, que venceu com folga nessa rodada de Copa do Brasil, já se sabia que não ia ser um jogo fácil pro Coringão. E deu Corinthians, 1-0 na estreia do Dorival Júnior. Raí, boa noite. Boa noite, Pedro. Um abraço para você, Vamp, Bruno, a todos que nos acompanham em casa. Vitória muito importante pro Corinthians, por vários aspectos, né? Por se tratar de um mata-mata, você largar vencendo era muito importante. Por se tratar da estreia do Dorival Júnior e um momento de muita desconfiança pela troca de treinador, pela derrota que aconteceu no final de semana. Então haviam muitas dúvidas em relação ao Corinthians para esse jogo contra o Novo Horizontino. E quando sai a escalação, chama muita atenção a formação que manda a campo o Dorival, com um time muito diferente daquele que vem atuando, né? E eu acho que ele optou por essa escalação, né? Foi com esse time mais reserva, com muito mais reservas do que titulares, pensando muito em ter bastante energia ao longo do jogo, em ser um time bastante equilibrado. Formou o time com o Maicon jogando à frente da defesa, o Charles na direita, o Thales Magno na esquerda, o Alex Santana jogando na dupla de meio campo com o Bidu, um 4-1-4-1 com o Héctor Hernandes mais avançado, fez o gol da vitória. Acho que, além de energia, o Dorival procurou muito ter equilíbrio no jogo de hoje. Ele falou bastante sobre isso na entrevista coletiva de apresentação dele. Vai ser o grande desafio, como disse o Bruno, nesse trabalho do Corinthians. E acho que para um primeiro jogo, o resultado e até a atuação satisfatória, né? Não enfrentou também um adversário muito forte, um adversário que tenha
muito poder de fogo. O Novo Horizontino teve bastante volume de jogo, mas muita dificuldade em finalizar, em criar oportunidades, em colocar o Hugo de fato para trabalhar. Foram 12 finalizações. O goleiro do Corinthians fez 2 defesas só ao longo do jogo, muito pouco, né? Porque sugeria ali o volume de jogo do Novo Horizontino. Então, para um arranque muito bom, conseguir poupar jogadores, ter bastante energia, vencer o jogo e agora focar nos próximos desafios. Campeonato Brasileiro, já com um jogo muito difícil no final de semana. Na próxima terça-feira, América de Cali em casa, uma decisão também pela Sul-Americana. Começa muito bem o Dorival Júnior. Agora o Corinthians, se empatar no jogo de volta, já está garantido aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. Tem essa vantagem agora de jogar pelo empate em Itaquera daqui 2 semanas, sem ser a próxima semana, a outra semana aqui em Itaquera. Voltam a jogar Corinthians e Novo Horizontino, mais 90 minutos para as duas equipes. Você participa através do nosso chat, também pelas redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Corinthians 1-0 no Novo Horizontino. Jogo de estreia do comandante Dorival Júnior à frente do Coringão. Dorival que se despediu da seleção brasileira, estava livre no mercado. O Corinthians tinha feito uma tentativa pelo Dorival Júnior, se esquivou um pouco, depois tentou o Tite e aí voltou a bater na porta do Dorival Júnior, o Fabinho Soldado. Viajou até Florianópolis, convenceu o Dorival e agora ele chega para assumir esse Corinthians. E não é fácil, né, Vamp? Depois de um 4-0 contra o Flamengo, é claro que tinha ali os impeditivos, tinha as burocracias contratuais, tinha que aparecer no bid. Mas é melhor para o Dorival Júnior começar a trajetória dele num jogo como o de hoje, Vamp. Melhor do que enfrentar o Flamengo, com certeza, no Maracanã. Lógico, ele enfrentou um time de Série B do Campeonato Brasileiro, né? A gente aqui já conhece o Novo Horizontino de outros carnavais aqui pelo Campeonato Estadual. É a prova da Série B mesmo. Então, ele saiu não com todo o time titular, porque tem o Inter no final de semana, no sábado, né? E foi botando, com o decorrer do jogo, ele usou 3 titulares, né? O Carrijo, o Ranieri e o Roberto. E começa com o pé direito, é uma vantagem boa, como a gente falou aqui, só o Botafogo ganhou folgado, né? Todo mundo ali sempre 2-1, 1-1, jogos 2-2. E é bom para ele começar com o pé direito, já começa com o pé direito, sem crítica, o Corinthians retomar a confiança, que veio de um 4-0, ele estava lá no Maracanã, assistindo a equipe, viu que vai ter trabalho mesmo, principalmente o setor defensivo. O Corinthians hoje não foi brilhante, mas é um resultado que te dá a vantagem para poder chegar às oitavas. E o Corinthians... Oitava já é agora, né? Agora é a terceira fase. Agora é a terceira fase. Agora é a terceira fase da Copa do Brasil e muitas equipes já entrando nessa terceira fase da competição. Bruno Prado, o Dorival Júnior começa sua trajetória preservando peças, né, poupando peças para o fim de semana do Campeonato Brasileiro, conquistando uma vitória importante na Copa do Brasil. E o Dorival estava, digamos assim, tranquilão lá em Florianópolis, né? Eu citei a viagem do Fabinho Soldado, mas o Dorival, eu acho que já nessa altura da carreira dele, já bem estabilizado financeiramente, acredito eu, acabou de sair da seleção brasileira e tem valores a receber da seleção brasileira. Saiu o balanço financeiro do São Paulo e o São Paulo também tem valores em aberto para acertar com o Dorival Júnior, enfim. O Corinthians foi lá, buscou o Dorival sabendo também... Saiu o balanço de várias equipes, não foi, gente? Todo mundo obrigado? A data é no fim de abril, né? A gente tá fim de abril. É a data limite para divulgação. E o Dorival sabendo também da turbulência política que vive o Corinthians, da incerteza que vive o Corinthians nos bastidores, lá no Parque São Jorge, se vai ficar essa diretoria, se não vai ficar essa diretoria, tamanha a pressão ali nos bastidores e nos corredores do Parque São Jorge, Bruno Prado. Tá aí, o Dorival aceitou esse projeto do Corinthians e já começou dando uma boa resposta, Bruno Prado. Ele saiu há pouco tempo da seleção, aí é uma opção de cada um. Ele podia, se ele quisesse, não trabalhar esse ano, voltar ano que vem, mas ele quis trabalhar logo e aí você tem que pegar as opções que tem. É um grande clube, Corinthians, vive momentos difíceis fora de campo. Dentro de campo não está tão mal o Corinthians. O Corinthians é um time competitivo, é um time que pode brigar numa boa posição no Brasileiro, pode disputar bem nos mata-matas. Acho que dentro de campo não é uma coisa tão emergencial, não é uma crise técnica no Corinthians, não. Mas fora de campo é que é um clube mais complicado, problemas financeiros, problemas políticos. Isso em algum momento pode chegar no futebol, mas acho que não vai ser agora, né? O Dorival Júnior chega para trabalhar um time de futebol
que não acho que ele pega terra arrasada, não acho que ele pega do zero, ele tem alguma coisa ali, claro, precisa ajustar, melhorar, principalmente essa parte defensiva, mas não pega um time que não tem nada. Ele pega um time que tem suas qualidades, conquistou o título estadual recentemente, terminou bem o ano passado. Então, se ele queria trabalhar logo, se ele não queria ter um tempo de descanso, acho que foi uma boa oportunidade. Né? O Corinthians tem um bom time de futebol. Uma coisa é fora de campo, outra coisa é dentro. E em algum momento as coisas de fora respingam dentro. O Corinthians, ele consegue manter por muito tempo esse time, se a situação financeira continuar assim? É bem provável que não, que ele tenha que se desfazer de alguns jogadores em algum momento. Mas, por enquanto, é um bom time e o Dorival pode fazer um bom trabalho no Corinthians. Uma pergunta agora que me vem à cabeça, você falando do elenco do Corinthians, eu concordo, o Corinthians tem bons jogadores e eu vi até a declaração do Dorival na apresentação, ele lamentando a ausência, o desfalque do Garro, que é um jogador importantíssimo para o funcionamento desse Corinthians. O Corinthians hoje, analisando só aqui, contexto São Paulo, tem o segundo melhor elenco do futebol paulista, só atrás do Palmeiras? Ou dá para colocar o São Paulo na frente do Corinthians? Bruno, Vamp e Raí Monteiro, é uma pergunta boa. Eu acho que o Corinthians tem mais elenco que o São Paulo. Se a gente for fazer o cara a cara do Pilhado, o Pilhado gosta de fazer o cara a cara, num jogo pode equilibrar a coisa. A gente viu no Campeonato Paulista, São Paulo acabou com esse Corinthians jogando no Morumbi. Mas eu acho sim que o elenco do Corinthians dá mais peças, dá mais opções ao seu treinador, hoje no caso o Dorival Júnior. O São Paulo tem vários jogadores do departamento médico, né? Mas eu acho assim que é de igual para igual, viu? De igual para igual. Acho até que o São Paulo tem, se o Lucas estiver bem e o Oscar estiver em forma, os dois bem, são até mais interessantes do que muitos jogadores do Corinthians. É porque, assim, se fala muito da criação do São Paulo, Raí, Vamp, Bruno, mas o São Paulo está sem os seus dois jogadores diferentes, que é o Lucas Moura e o Oscar. E eu perdi o Caleri. O Caleri também é um cara importante. Se bem que o Caleri vem numa fase ruim. Mas também. É um cara que, ele mesmo ruim, você bota ele em campo, os adversários olham com outros olhos. O zagueiro fica preocupado, né? Caleri. Fica preocupado. E o Luciano, que mandou super bem aí nas últimas horas, fez os 2 gols da virada do São Paulo para cima do Náutico. Mais um jogo, como até destacou o Vampeta, falando aí da rodada da Copa do Brasil, que não foi assim uma vitória folgada do São Paulo, né? A gente também teve o Palmeiras 1-0 e assim tirando por diante. Tirando o Botafogo, ninguém ganhou folgado. Tirando o Botafogo, ninguém ganhou folgado. Quando a gente fala assim, eu ganhei folgado, por exemplo, o São Paulo ganhou de 2-1, né? Poderia ter feito terceiro, poderia ter saído com uma vantagem maior. Aí eu tava pensando em casa, os caras falaram, pô, 2-1 apertado, agora ele vai ter que ir lá em Náutico, o Náutico agora vai ter que sair para jogar. Sim. Pensa que é fácil também sair para jogar e tirar essa diferença. Ele vai ter que sair para jogar. O São Paulo com o Lucas Ferreira, né? Jogadores ali de velocidade, aproveitando o contra-ataque. Mas nessa análise aqui do elenco do Corinthians, hoje é o segundo melhor elenco do futebol paulista? Porque eu acho que o Palmeiras é o melhor e todo mundo concorda. Eu acho que é bem parelho, Pedro. São Paulo e Corinthians. Os dois com todos à disposição, né? Porque os dois têm jogadores de fora importantes. O Corinthians, por exemplo, nesse momento não tem o Garro, que é talvez o seu jogador mais regular, né? Daqueles de ataque. E nesse momento especificamente, num recorte mais curto, não tem o Memphis também. São Paulo não tem Lucas, não tem Oscar, não tem Caleri, enfim. Mas os dois com a sua força máxima, eu acho que dá jogo bem equilibrado. E aí dá para você olhar para setores, né? Acho que a defesa do São Paulo é uma defesa mais segura que a do Corinthians, com Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, tem peças melhores. Acho que o miolo de meio campo do Corinthians tem mais oferta de jogadores. São Paulo tem Marcos Antônio, tem o Alisson e o Pablo Maia, de jogadores mais confiáveis. O Corinthians tem Ranielli, Carrilho, o Martínez vai bem. Eu gosto muito do Bidon, acho ele muito bom jogador. E outros ali que podem compor, o Charles, como composição de elenco, né? O próprio Alex Santana, que jogou hoje. Então, no miolo ali do meio, o Corinthians tem mais peças. Você vai olhar para a armação, São Paulo tem o Oscar, o Corinthians tem o Rodrigo Garro, acho que são jogadores equivalentes, o Garro muito mais jovem, mas o Oscar também é um jogador bastante talentoso. Na posição de 9, o Corinthians hoje tem um 9 mais letal, e o Yuri Alberto mais do que vinha sendo o Caleri, ou do que é o André Silva. Companhias de ataque ali, o São Paulo tem o Lucas Ferreira, tem Rian Francisco, tem o próprio Ferreirinha,
O Corinthians tem o Thales Magno, que eu acho muito bom jogador, e acho que foi pouco aproveitado pelo Ramon Dias nesse ano. Hoje teve uma oportunidade como titular, acho que é um cara que pode ser importante no time do Dorival Júnior. Então acho que são elencos muito equivalentes, assim, muito equivalentes, e você olhando para setores específicos, você vai encontrar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. São Paulo tem mais jogadores da base que estão inseridos no time principal, até por uma necessidade, né? Então, Matheus Alves, Lucas Ferreira, o Rian Francisco. O Corinthians já tem mais peças, não precisa tanto da base, a base talvez não tenha entregado tanto nos últimos anos, então é um confronto, né, bastante parelho esse de elencos entre Corinthians e São Paulo.